Glória a Deus. Meus queridos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, segunda noite, e eu quero agradecer a Deus por isso. Eu quero ler o tema novamente, o verso de número 19. Hoje eu conversava com o Francisco, e eu me identifiquei muito com o pastor Samuel. A gente estava conversando, ele falando do Senhor, e eu me identifiquei muito. Eu sou muito criterioso com a palavra, e principalmente eu tenho uma certa dificuldade com pregadores que não pregam no tema que foi escolhido. Então eu tenho muita preocupação de que eu não cometa algo que eu não goste. Já teve ocasiões de o pregador abrir a Bíblia e eu levantar e falar: esse não é o tema. Eu estava falando para o Francisco, porque os adolescentes oraram, a igreja orou, os irmãos oraram. Então tem um propósito naquilo que vocês colocaram aqui. Eu quero ler o verso 18 e 19 para fazer exegeticamente fazer sentido. Então eu quero ler com vocês. Eu já estou pregando com a Bíblia Cuiabana, né? Que eu ganhei hoje. É coisa boa. Versículo 18 do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. E o capítulo 15, o versículo 18 e o versículo número 19. Gostaria que você acompanhasse por gentileza. O texto diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Vamos repetir o tema, uma só voz. Adolescentes têm muito vigor, vocês estão... Eu tenho, por exemplo, acabei de sair da adolescência, tenho 18. Mas por que vocês estão rindo? Pode ver que nem cabelo eu tenho ainda, está nascendo. Então eu vou contar até 3 e nós vamos ler o tema. Pode ser? Estão comigo? Então vamos lá. As irmãs Miriam aí, estão comigo também, irmãs? O pandeiro está preparado aí? Então no 3 vamos repetir o tema, a igreja, os visitantes, os obreiros. Vamos lá? 3, 2, 1. Eu não sou daqui. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do Isaías. Isaías, pastor, trabalhou comigo lá em Barueri. Tem 2 anos que você está aqui já, Isaías? 2 anos que ele está aqui em Cuiabá. Veio para a Universidade Federal aqui. Já tinha cursado faculdade de São Paulo e decidiu vir para Cuiabá. Eu acho que ele quer casar por aqui, né? Alguma cuiabana. Então, é uma alegria ter você aqui. Cantava no coral da Almadeb do Belém e nos ajudava ali no setor 10, na sede, também louvando a Deus. Que Deus te abençoe. Muito bom tê-lo aqui. Os irmãos depois falam para ele vir para Alphaville, né? Terra boa. Deus te abençoe. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do Francisco, também do Tiago. Uma alegria estar com vocês. Eu gosto de gente nossa e a gente se identificou bem, então Deus abençoe. Pastor Samuel, eu gostei do senhor de graça, porque quando nós temos o pensamento do reino, a gente conversa, as coisas se encaixam. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Que Deus te abençoe, assim como a sua esposa, sua família. Que Deus abençoe. Pastor Gregório, uma alegria. Esse é o presidente de tudo. Presidente de tudo. É ele que libera todo pregador. Eu aprendi muito cedo que quem não respeita a história não é digno dela. Então, quero louvar a Deus pela sua história aqui. Deus te abençoe poderosamente e continue influenciando vidas. Amém? Que Deus te dê saúde e graça cada vez mais. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Gessé foi me buscar ali. Eu confessei um pecado para ele no carro, irmãos.
Eu falei, eu não posso pregar se eu não confessar. Eu não sei dar nó em gravata. Quem dá o nó na minha gravata, você não vai acreditar, irmãos, é minha esposa. Aí eu falei, pastor Gessé, se o senhor não der o nó, vai furar o pneu do carro aí. Ele, Deus abençoe. Muito feliz de estar aqui. Louvo a Deus. Eu brinco lá em Barueri, que a minha esposa, quando me conheceu, ela cantava assim, ó. Eu achei uma flor gloriosa. Agora me pergunte, como ela canta hoje, pastor? Ó, com cego andei e perdido. Mas aí eu dou uma esperança, como eu sou pregador, aí eu abro a Bíblia e falo, Romanos 8,18, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar à glória que há de ser revelada. Então eu falo, aguenta firme, mulher. Estamos no total de namoro, noivado e casamento, nós já temos 22 anos juntos agora em dezembro. E minha esposa está agora na festa das irmãs lá na congregação. Eu estava mostrando para os meninos ali que ela mandou a foto, eles já estão jantando lá. Eu falei, eita glória, Deus abençoe. Vamos lá. Queridos, recapitulando algumas coisas, eu sou pedagógico, vocês perceberam, eu não compreendo um avivamento que não tenha palavra. Pode saltar, pode ter pirueta, se não tiver palavra, para mim faltou tudo. Então, eu compreendo um avivamento apenas que é gerado pela ministração e a exposição da palavra de Deus. E nós, como assembleanos pentecostais, acreditamos nisso. Sem a palavra, nós não conseguimos fazer nada. Nós falamos ontem, dentro desse texto, eu fiz 4 aplicações, e a primeira aplicação que eu fiz com vocês foi a conexão que nós temos que ter entre nós e a videira. A segunda, que a poda nos gera, principalmente aperfeiçoamento. A terceira, que nós precisamos permanecer nele, para que possamos gerar frutos. E terminamos na 4ª verdade que eu disse aqui, que quando estamos caminhando para isso, nós temos a rejeição do mundo sobre as nossas vidas. Nesse cenário, eu quero continuar com algumas verdades que João nos apresenta. Mas antes de eu continuar com essas verdades, eu preciso falar um pouco sobre o cenário desses discípulos que estavam caminhando com Jesus. É interessante que quando eu olho para a biografia de todos os crentes, dos discípulos de Jesus, que caminharam com ele durante seu ministério terreno, durante os 33 anos que Cristo esteve com eles, eles foram chamados para uma grande missão, e em todo momento Jesus sinalizou que eles deveriam ser referência para aquela nação. Não podemos deixar de lembrar que a mensagem messiânica que era anunciada, pregada e propagada pelos profetas, e também dita por todos aqueles que conheciam as Escrituras, esperavam o Messias. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 35, até o versículo de número 41, você encontra uma narrativa importante que o Gamaliel está dizendo que muitos Messias surgiram antes, tanto que ele cita 2 apenas, Teudas e Judas. E ele faz questão de dizer que esses homens surgiram, se apresentando como tais, porém, entretanto, quando eles morreram ou sumiram, o movimento que eles criaram se deu em nada. Não se pode negar que Cristo se manifestou. Até quem nega que Cristo é Deus, não pode deixar de reconhecer que o Cristo histórico existiu. O seu legado está completamente apresentado dentro da história. Não dá para se falar isso. E Jesus contou com homens que eram completamente improváveis para que eles pudessem fazer uma grande obra. Eles não eram homens, no primeiro momento, aptos para realizar ou para fazer aquilo para o qual foram chamados. Permita-me, quando lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 4, versículo número 18 e 19, nós encontramos que Jesus chama André e a Pedro, e a expressão que Jesus diz a eles
é que eles deveriam abandonar a pescaria, porque eles seriam grandes ganhadores de almas. Só que quando analisamos a biografia deles, nós encontramos que eles eram homens completamente falhos. Tanto que quando Jesus conversa com Pedro, você observa que Jesus, olhando para Pedro, dialogando com Pedro, diz: Pedro, tu me amas? Só que quando você pega o texto grego, quando Jesus fala com Pedro, tu me amas, a expressão de Pedro está, e quando Pedro responde que ama, a expressão de Pedro está no filéu. A expressão de amor de Jesus está no ágape. Note que nem na expressão de amor o Pedro consegue corresponder àquilo que Jesus está dizendo. O Pedro era aquele cara que andava com Jesus, errava querendo acertar, mas permanecia errando. O João, que escreveu o Evangelho, quando, note isso, preste atenção aqui no que digo, quando olhamos para João, quando nós lemos o Evangelho, disse ontem que ele tem a preocupação de apresentar a figura de Cristo, e vemos ele escrever o Evangelho, 1 João, 2 João, 3 João, e escrever o Apocalipse. Nós nos maravilhamos por quem é João, pelo amor, pela bondade, por tudo aquilo que ele fala: filhinhos, não pequeis, se vocês pecarem, saiba que vocês têm um advogado. Nós nos maravilhamos, mas nos esquecemos que João, antes de receber o avivamento que ele recebeu, uma vez ele foi pregar, os samaritanos não quiseram dar muita atenção, ele voltou pedindo para que Jesus desse autoridade e orasse, caísse fogo do céu e matasse todo mundo lá. Nenhum deles estava apto para servir, para cumprir o chamado de Deus. É interessante que toda chamada de Deus surge nos piores cenários da nossa vida. Vou repetir isso aqui. Toda chamada de Deus, ela surge nos piores cenários da nossa vida. Já percebeu? Quando Deus usa alguém para falar com a gente, ou através da pregação Deus gera um desejo, um sonho, nós estamos nos piores momentos onde tudo diz que é impossível, que é improvável e que não irá acontecer. Pode prestar atenção. Quando olhamos todos os personagens da Bíblia que viveram o extraordinário de Deus, eles receberam a mensagem de Deus no pior cenário da sua vida. Não foi num cenário em que as possibilidades eram facilitadas, que elas poderiam acontecer. Abraão, quando recebe a promessa de que iria gerar, não tem filhos, sua esposa é estéril. Toda a Bíblia apresenta que as promessas surgem num momento de maior dificuldade, num momento de maior incerteza. E o que nos resta é agradecer a Deus e lutar para que as promessas aconteçam. Quando Jesus fixa o olhar nos discípulos, e João está utilizando-se dessa narrativa para apresentar no Evangelho de João, mostrando que os ramos precisam estar utilizados e estar fixos na videira, e dizendo que aquele que não dá fruto seria cortado, que disse ontem, e aqueles que seriam podados para gerar mais fruto ainda. Jesus está usando essa metáfora porque ela era ao ouvido de todos aqueles que estavam ouvindo, que estavam percebendo, familiar. A linguagem agrícola era familiar. Permita-me, por gentileza, quando você abre a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo de número 5, quando você lê a Bíblia em Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 1, até o versículo de número 7, olha o que diz o texto. Por gentileza, se está com a sua Bíblia, abra ela, por favor. No capítulo 5, versículo de número 1, até o versículo 7, o texto diz: agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em que o útero é fértil, e o cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e os homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando,
eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derribarei a sua parede, para que seja pisada. Note que, quando você lê o Salmo 80 também, verso 8, verso 9, quero ler para fazer sentido o que eu vou dizer aqui. Salmo 80, no verso de número 8 e no verso de número 9. Salmo de número 80, no verso 8 e verso de número 9. Diz o texto: trouxe uma vinha do Egito, lançaste fora das nações e a plantaste, preparaste lugar e fizeste com que ela aprofundasse as raízes, e assim encheu a terra. Israel, quando Jesus está utilizando essa metáfora, falando principalmente que nós precisamos frutificar, utilizando essa metáfora da videira para falar com os discípulos, ele está usando uma linguagem que Israel consegue conhecer: plantio, colheita, o que eles devem fazer, sobre produzir, não produzir, fazer, não deixar de fazer. Tanto que Israel falhou constantemente em sua missão. Por que, pastor, o senhor diz isso? Soteriologicamente falando, Israel era veículo de Deus para a salvação de todas as nações. Deixa eu explicar para você entender. Israel precisava se manifestar diante de outras nações, diante de outros povos, que eram politeístas, que eram pagãos, que adoravam a várias divindades, e que não conheciam o Deus de Israel. Eles deveriam, sobre seus ombros, estava a responsabilidade, que todos reconhecessem quem era Deus, quem é o Deus de Israel. Thompson e Albright chegam a dizer que a nação de Israel era chamada como a nação que tinha um Deus sem rosto, porque não tinha alguém que era físico, uma imagem que manifestava o Deus de Israel. Deus se manifestava para o seu povo. Eles venciam batalhas sem armas, sem material bélico, com grito, com buzinas. Os filisteus, que eram os piores inimigos da nação, eles tinham armamentos de ferro, espadas. Israel não tinha toda essa tecnologia, todo esse poder de guerra. Mas Israel falhou em produzir os frutos. Eles falharam. Jesus apresenta-se nesse cenário como a videira verdadeira, o cumprimento perfeito para Israel, e que eles deveriam estar, mas rejeitaram. Tanto que quando no capítulo 11 de Romanos, Paulo utiliza-se, dizendo que nós somos enxertados na videira, e se nós fizéssemos como a nação escolhida de Deus, nós também, se assim como eles, que foram chamados, que foram escolhidos para serem veículo de Deus entre as nações, se nós não cumpríssemos isso como gentios, nós também seríamos tirados, lançados fora, perderíamos tudo. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ressaltando a necessidade: não saiam, fiquem firmes, permaneçam, continuem caminhando, continuem conectados, continuem com os seus ramos sendo podados, para que vocês vão gerando cada vez mais frutos. Porque assim como a videira e os ramos são uma unidade inseparável, não tem como gerar fora da videira. Nós somos chamados a uma comunhão de intimidade com Jesus. Ou seja, Jesus está chamando os discípulos, e João, registrando isso, está dizendo: nós não somos mais pertencentes a esse sistema. Nós não temos mais que andar da maneira como que o sistema é conduzido, o sistema romano, o sistema secular. Não. Nós somos chamados principalmente para sermos totalmente dependentes. Tanto que no versículo 4, a citação na parte A é: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Por quê? Para permanecer em mim, será desenvolvido uma vida de oração, uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida mais próxima com Deus. Não tem como. Aquilo que você mais alimenta é aquilo que mais prevalece. Já percebeu? Tem gente que não adora Deus. Tem gente que se tornou, infelizmente, eu tenho visto, e por trabalhar no mundo acadêmico com pessoas, eu percebo
que muita gente deixou apenas o dia de culto para o domingo, o dia de servir a Deus para o domingo. É comum hoje, pessoas estão em shows que são seculares, onde a música ela é libidinosa, a música ela é completamente contrária a valores que nós carregamos. Aí alguém diz, mas você viu que mesmo assim aquele cantor louvou uma canção a Deus, de um tal cantor evangélico num evento que era secular? Não quer dizer nada, porque cantar uma música evangélica, uma música gospel, não está dizendo que você tem relacionamento. O meu medo é, e eu tenho visto, se você fazer uma leitura histórica, sociológica, você vai observar que algumas nações, principalmente falando de Estados Unidos, eles já têm hoje as músicas evangélicas como apenas músicas que são estilos de músicas, que não significa que eu preciso ser um cristão para louvar. Gostam do ritmo, gostam da batida, gostam do tom da voz, gostam do cantor que interpreta a canção, e muita gente está entrando nesse cenário, está entrando nesse contexto, está na videira, quase na videira, não está fixo na videira, porque não está gerando fruto, está prestes a ser cortado, não ser podado, está prestes a ser tirado, não ser podado para crescer. Há uma coisa que nós precisamos compreender: decisão. Decisão é algo que todos nós precisamos ter em nossa vida. Se eu estou aqui, nessa casa, nessa festa, nesse evento, nesse congresso, eu não estou apenas para cumprir uma agenda ministerial, ou para ter um evento na igreja, porque temos que deixar esse evento acontecer. Não, eu estou aqui, porque eu sei quem sou, eu sei quem me colocou, eu sei quem me chamou, eu sei quem está me desenvolvendo no ministério, eu sei quem prometeu coisas extraordinárias para mim, eu sei porque sirvo a Ele. Lembra que no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, no versículo número 17, quando você lê todo o capítulo 9, você percebe que os discípulos de João queriam pegar Jesus na curva, e eles olham para Jesus e dizem: Jesus, observamos que os seus discípulos não jejuam. Eles não estavam preocupados com os discípulos, eles queriam pegar Jesus. Jesus usa a metáfora. Qual é a metáfora? Jesus primeiro começa a dizer: não se põe remendo novo em roupa velha, porque logo a rotura fica ainda maior. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque logo os odres se rompem. Qual é o sentido da metáfora? O odre que era feito de pele de animal, que era betumada a 4 graus Celsius na terra, colocado betume impermeabilizado, que carregava qualquer sorte de líquido, fosse o vinho, fosse a água, fosse o leite, ou qualquer líquido que era posto ali. Quando o odre ficava velho, o que acontecia? O odre se rompia, o líquido que estava inserido no odre se esvaía, e o que acontecia? Perdia-se o líquido. Olha a metáfora, Jesus está dizendo: o odre é o homem, o vinho novo é o evangelho. Se não houver mudança de caráter quando está em Jesus, o evangelho não surtirá efeito. Temos que abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos coloca diante de Deus. É tempo de decidir quem estou servindo, quem eu estou louvando, quem eu estou bendizendo. Não é apenas levantar a mão porque alguém está levantando, não é apenas entoar um hino porque gosta do hino da canção, não é apenas liderar porque quer status, não é apenas ser um obreiro por ter um cargo dentro da igreja que representa um status ministerial. Não. Primeiramente eu preciso entender que eu estou na videira, a função de quem está na videira, o ramo que é podado tem a finalidade de gerar frutos, de gerar frutos. Se eu não estou gerando, eu preciso perguntar a mim mesmo: como está a minha situação? Como está a minha vida? Como eu estou andando diante de Deus? Como eu estou caminhando diante de Deus? Os meus passos estão... Tem um hino que nós cantamos que eu amo, que diz assim: que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção, minha voz se faz. Olha o que diz, baixinho: a minha alma louva
atenção no que você está falando. Minha vida toma para ser Senhor tua paz. Agora você prestou atenção no início? Os meus pés somente vão onde os santos possam ir. Decidir é saber, é ter convicção, é ter certeza de que eu fui chamado para estar na videira verdadeira e para gerar, para que eu possa permanecer em Cristo. Porque quando eu permaneço em Cristo, Jesus nos ensina que sem Ele eu não posso fazer nada. E a nossa capacidade de fazer não está na gente, está nele. É por isso que tem gente que aceitou a fé em Jesus, chegou completamente desprovido de fazer alguma coisa, desacreditado de fazer alguma coisa, mas Deus te confiou coisas grandes nas tuas mãos, e alguém olha para você e diz: realmente o que fez com você foi Deus, porque quando você chegou aqui você não tinha estrutura para fazer o que está fazendo, mas você decidiu estar na videira, permitir ser podado por Ele, e Deus está fazendo você gerar. E deixa eu te dizer uma coisa importante que você precisa pegar, levar para casa e guardar no seu coração: Deus não te chamou por acaso, você não está aqui por acaso, você não pertence a essa comunidade de fé por acaso. Deus te chamou para gerar, para produzir. Tem gente que vai vir para a casa do Senhor porque vai ver o que Deus está fazendo na tua vida. Deus glorificará o nome dEle em você e através de você. Pastor, não estou conseguindo ver nada, está tudo escuro, está tudo apagado. É porque você precisa entender: eu preciso decidir se eu quero estar na videira de verdade, se eu quero frutificar e permito-me ser podado por Ele, porque se eu estiver nele, deixa eu te dizer, Satanás tem que sair da tua casa, Satanás tem que sair da tua família, Satanás tem que sair dos teus negócios. Ah, pastor, mas os irmãos se levantam contra mim. Querido, para com isso. Se Deus te prometeu, pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for. Quem está na videira permanece, quem está na videira se levanta, quem está na videira gera fruto, quem está na videira glorifica o nome do Senhor, quem está na videira recebe dom, quem está na videira recebe talento, quem está na videira recebe renovo, quem está na videira recebe capacitação do Espírito Santo. Quem está na videira não vê, mas acredita pela fé. Soren Kierkegaard escreveu uma vez e disse: a oração não tem o poder de influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza de quem está orando. Deus coloca-nos no propósito. E a fé, o que é a fé? A fé é um salto no escuro. Eu não sei o que tem do outro lado, mas eu sei que Deus vai me dar o chão. Quem está na videira acredita, quem está na videira acredita, quem está na videira acredita. Repita comigo: eu estou na videira, não estou vendo nada, mas é porque eu estou podado. Mas daqui a pouco, você acredita nisso que você está dizendo? Mas daqui a pouco vai começar a frutificar, os frutos vão começar a ser vistos. Ei, calma, não é você quem faz, não é você quem realiza, quem trabalha em você é o Senhor. Uma vez um jovem chegou na igreja e disse: pastor, vou sair da igreja. Estava eu e um pastor muito sisudo: pastor, vou sair da igreja, porque essa igreja não reconhece meu ministério, essa igreja não acredita em mim. O pastor, muito nervoso, levantou e disse: então não troca de igreja, troca de Deus. O menino ficou desesperado, olhou e falou: por que, pastor? Porque se eu como homem posso parar seu ministério, então não troca de ministério, troca de Deus. Mas se Deus te prometeu, não se preocupe. Deus não trabalha com a cronologia humana, Ele trabalha com o Kairos. No tempo certo acontece. O segredo é estar na videira, estar na videira, estar na videira, estar na videira, estar na videira. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5 de Gálatas uma segunda verdade que ele expressa. Capítulo 5 de Gálatas, versículo número 22 e versículo número 23. O que Paulo diz no capítulo 5, versículo número 22, versículo número 23? Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas a Cristo, produzimos o fruto do Espírito em nossas vidas. Esses frutos nos distinguem do mundo, que muitas vezes valoriza o oposto. O que eu estou dizendo para você aqui? O fruto do Espírito é evidenciado no meio daqueles que estão na carnalidade, daqueles que estão na prostituição, daqueles que estão no pecado. Alguém olha para você e diz: para de ser careta, é só uma ousadinha, é só uma bebidinha, é só uma prostituição, é só uma fornicação. Mas você diz: não, você não entendeu. Eu estou abraçado pelo Espírito Santo de Deus, e detalhe, eu estou na videira verdadeira, e eu não consigo me habituar em outro lugar que não seja a presença. Levante a sua mão que eu quero profetizar algo pela palavra do Senhor aqui. Está chegando o tempo de evidências de Deus na sua vida e no seu ministério. Está chegando o tempo de Deus evidenciar o que Ele colocou nas tuas mãos. Ah, pastor, é improvável. Olha a minha família. Deus não precisa de família para fazer alguma coisa, no sentido de que tem aqui alguém que te promover. Deus não precisa de alguém que vai se levantar e dizer: você vai chegar lá porque eu vou te colocar. Não. Não importa o cenário da sua vida, não importa o momento da tua vida. Se está na videira, é só aguardar a poda, porque vai gerar. E eu profetizo: está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Eu estou sentindo Deus para profetizar isso aqui. Está chegando o tempo de você viver o melhor de Deus na sua história ministerial. Será que por um minuto você pode abrir a boca e alguém diz: glória, eu acredito? E alguém diz: aleluia, eu recebo? E outro diz: Deus seja louvado, eu já estou sentindo o que Deus vai fazer. E alguém já mistura o glória, o aleluia, o Deus seja louvado, com o desejo imediato que o Espírito Santo gera em nós de falar em línguas repartidas como que de fogo, como um sinal daquilo que o Senhor tem para nós. Busque na videira o fruto do Espírito para evidenciar aquilo que Ele tem em você. Vou repetir: busque o fruto do Espírito na videira para que Ele possa evidenciar o que tem em você. E deixa eu profetizar, porque Deus já está pedindo, está mandando aqui eu fazer. Você será referência na sua família. Ele está quebrando o ciclo na sua casa e na sua família. Ah, pastor, mas na minha família sempre foi assim. Até você estar na videira. Você será você é projeto de Deus para gerar mudança em toda a tua casa. Alguém vai perguntar: mas o que aconteceu? Então, eu decidi estar na videira. Estando na videira, os frutos estão sendo evidenciados. E tudo que eu coloco a mão, não sou eu quem realizo, é Ele quem me dá força, é Ele quem me dá direcionamento, é Ele quem me levanta para que as coisas aconteçam. E eu quero profetizar sobre essa casa, sobre esses adolescentes. É tempo de evidência, 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 evidência. Esteja na videira, porque a terceira verdade de quem está na videira, pastor Samuel, tem gente que olha para a gente e fala: como você consegue, quando ele sabe o que a gente passa? Permita-me um parênteses aqui. 2022 foi o ano mais difícil da minha vida. Minha esposa foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. E na semana toda, de 15 em 15 dias, ela tinha quimioterapia na terça-feira. E às vezes na semana da quimioterapia, ela passava muito mal. E aí às vezes eu tinha alguma agenda para sair do estado. E eu falava: filha, você quer que eu ligue para o pastor? Ele vai entender, você está com câncer. Você precisa de mim. Ela falava assim: não. É agora que você precisa ir mesmo.
Porque quem está na videira, é a terceira verdade, suporta as provações que vêm. É por isso que ninguém entende, porque quem está na videira está apanhando, mas está de pé. A enfermidade chega na casa, ele continua de pé. Ele perde alguma coisa, continua de pé. Alguém diz, qual é o segredo? Ele está suportando a provação porque ele está na videira. Está sendo podado e está crescendo. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Alguém está batendo, a coisa está ficando feia, mas você diz, eu estou criando perseverança. Como? Eu estou na videira. Eu estou na videira. Eu estou na videira. E eu sei que esse momento é transitório, é passageiro. Há uma promessa feita para todo crente que está na videira, que não pertence a esse mundo, que nós precisamos todas as vezes lembrar disso. E o seguinte, que um dia vai terminar tudo isso. E lá no céu não haverá mais lágrimas. E a morte, pastor, não subsistirá. A morte não subsistirá, porque eu sei que não haverá mais pranto, que não haverá mais dor. Pastor, mas como que você diz isso com tanta propriedade? O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, capítulo 15 de Coríntios, do versículo 58, ele diz assim, 54, 58. Estou na videira, eu continuo acreditando, eu não pertenço a esse mundo. Os meus olhos não marejam pelo que o mundo me apresenta. Aí Paulo diz, versículo 54, e quanto a isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu suporto a provação porque estou na videira. E no capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de 1 Tessalonicenses, uma galera lá que tinha perdido, não sabia de onde era, porque Paulo falava da parousia, do arrebatamento, aonde vai ser, o que vai acontecer, morreu um irmão na comunidade. Eles ficaram desesperados, a provação veio, eles estão tentando suportar, e Paulo dá uma esperança para eles, e diz assim: meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, porque há de ser que descerá o Senhor com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aqueles que dormiram no Senhor morreram, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para juntamente com Ele. É por isso que a provação gera perseverança. Eu sei qual é o meu destino, eu sei qual é o meu lugar, e isso alegra a minha alma. Tem um comigo, tem dois comigo, tem três comigo, tem quatro comigo. Então, se você acredita, melhor é adoração a Ele aqui, porque quem está na videira vê que a provação gera perseverança e esperança de um futuro melhor. Se você acredita, adora, adore. Orebá, pegue na mão desse crente aí. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Diga para ele, segurando na mão dele, diga: a provação, a dificuldade está te fazendo mais forte, está te fazendo mais forte. Ei, não era nem para ele estar sentado no conjunto, não era nem para estar aqui, mas chegou. A provação está gerando perseverança, porque está na videira, 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 está na videira. Se você acredita, adore, porque a glória de Deus desceu aqui, está manifesta em nosso meio.
que há. Por um minuto adore, porque a presença dele está aqui. Oreba. Línguas repartidas como que de fogo se manifestam nessa casa. Oribiando kelebaturi bicandulia. Nós somos a Assembleia de Deus que acredita nos dons do Espírito. Somos pentecostais. E pentecostal não se contenta com fumaça. Ou ele entra no fogo, ou ele entra no fogo. Não tem escolha. A presença dele está aqui. Quem está na videira já começa a receber essa apoteose de glória que desce aqui nessa igreja. Agora. Porque ela céu e derebai. Fica na videira. Fica na videira porque você não vai perder. Fica na videira. Deus vai fazer você crescer. Fica na videira. Pastor, mas está tão difícil. Continua na videira. Você está perseverando. O reino de Deus não é para quem chega primeiro. Vou repetir isso. O reino de Deus não é para quem chega primeiro. É para quem chega. No céu não tem pódio. Naquele dia não vai chegar e dizer assim: o pastor chegou em primeiro lugar, o presidente chegou em primeiro lugar. Não, naquele dia todos nós vamos dizer: vencemos. Aqui tem gente que fica lutando por cargo, reclama do banco, reclama do ar, reclama de quem está pregando, reclama de quem está cantando, reclama dos músicos, reclama de tudo. Mas quem entende que é o reino que está na videira, entende que veio aqui para um propósito. Eu vim aqui apenas para entregar minha adoração, me reunir com a igreja e adorar a Ele, porque eu estou na videira, estou sendo podado, mas estou criando perseverança. Eu estou vivendo o meu melhor momento com o eterno Deus. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Para cá, choremahai. A quarta verdade de hoje é que a nossa missão quando estamos na videira é brilhar. Vou repetir, é brilhar. Capítulo 2, versículo 15 de Filipenses. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica e ele diz o seguinte: vocês devem brilhar como astros no mundo. Vou repetir isso. Você deve brilhar como astro no mundo. Só que Paulo diz antes: ser irrepreensível, sincero e inculpável. Deve brilhar. Não é só o pastor. O pastor foi um cargo que Deus deu, um ministério que Deus deu a ele para cuidar de você. Não é só o presbítero, o diácono ou quem tem cargo. Se você é discípulo e está na videira, você foi chamado para brilhar. No capítulo de número 5, versículo 14 ao 16 de Mateus, Jesus instrui, Mateus diz: vocês são luz do mundo, assim brilhe de vocês diante dos homens a vossa luz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai de vocês que estás nos céus. Como estrangeiros que somos, que estamos de passagem, que não somos daqui. Alguém pode até não gostar do jeito que a gente se veste, alguém pode até não gostar do jeito que a gente fala, alguém pode até não gostar das nossas renúncias, mas quando eles olham e dizem: não sei o que tem naquele crente, é algo diferente. Você diz: a minha luz está resplandecendo diante dos homens, e o nome do Senhor está sendo glorificado, porque eu estou na videira, 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 que eu estou na videira, e que eu estou na videira, eu estou resplandecendo. Eu estou na videira, eu estou gerando fruto. Eu estou na videira, eu estou trabalhando. Alguém nem gosta de mim, mas quando a coisa aperta, ele fala: tem luz ali, tem luz ali, tem luz ali. Eu estou na videira. Alguém na escola diz: ah, ele é careta, mas quando o calo aperta, diz: mas tem luz ali, tem luz ali,
tem luz ali. Quando eu estou na videira, eu sou reconhecido como um taxado, como alguém quadrado. Mas quando o calo aperta, diz: vamos até o irmão tal, a irmã tal, porque está na videira, está na videira, está na videira. Quando está na videira, não é do mundo. A luz que reflete de ti não é tua, é dele, 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 é dele. Está brilhando? Está brilhando? Devemos de forma intencional, como missão de vida, refletir a luz de Cristo em cada área, em cada local, em cada momento que estamos. Alguém tem que olhar e dizer: lá vai um crente, porque eu estou na videira. Capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra cristãos. É o que? É a primeira? É a primeira? É a primeira vez que aparece a palavra cristão. E eles não são chamados de cristãos porque gostavam deles. Inclusive, o contexto é pejorativo. Eles estão zombando. Mas como que eles estão zombando? Preste atenção, quem está na videira. Quem é ramo aqui vai entender. Eles estão olhando para os discípulos, pastor Gregório. Estão dizendo o seguinte: eles falam igual o que foi crucificado. Ele anda igual quem foi crucificado. A mensagem que eles carregam é a do que foi crucificado. Aí eles falam: pequenos cristos que é cristãos. O que ele tem a dizer? Se continuarem falando, andando e anunciando a mesma mensagem, o fim deles vai ser o mesmo do que o do Cristo. Mas eles não estão nem aí. Porque diz: eu estou na videira, 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 eu estou na videira. Tem alguém que entendeu isso? Eu estou na videira, eu estou na videira. Pode até me estereotipar, pode até estigmatizar, pode até falar, mas eu sei quem eu tenho crido e sei que eu estou na videira, 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 e que eu não sou dessa terra. Tu é de onde, querido? Eu estou em todo momento querendo dizer: eu quero ir para onde Ele vai me levar. Enquanto Ele deixa eu aqui no propósito, eu na videira, eu vou continuar vendo Deus usar a minha vida. Mas enquanto Ele me chamar, eu sei qual é o meu lugar. Então tudo que tem nesse mundo não mareja os meus olhos, porque eu fui chamado para resplandecer a luz dEle. Porque eu estou na videira, eu estou na videira, eu estou na videira, eu estou na videira, eu estou na videira. Deixa eu te dizer, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a pregar. E eu viajava para pregar fora do estado, ou interior de São Paulo. E alguns jovens olhavam para mim e falavam: rapaz, isso é muito novo. Só que eu estava tão enraizado na videira que eu não conseguia ver outra coisa do que aquilo que Ele disse para mim. Alguém olha para você e diz: ô adolescente, pelo amor de Deus, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, um congresso desse, com essa roupa azul, você vai vir aqui louvar a Deus, com essa gravata, com essa camisa, teve que comprar 3 camisas para não usar uma só, para não ficar fedendo. E aí alguém vai dizer para você que você é quadrado, que você está aqui, aí você com toda a alegria na alma, nem se sente ofendido, diz: então, é que eu estou na videira. E eu entendi que eu fui chamado para gerar fruto. Então eu estou sinalizando o reino de Deus. Alguém olha para você, pode não gostar, mas diz: o reino está ali. Porque eu estou na videira. Porque eu estou na videira. Porque eu estou na videira. Então quem está na videira, não se preocupe. Alguém pode questionar quem você é, mas está vendo quem está trabalhando através de você e quem está fazendo através de você. Deus irá fazer coisas extraordinárias. A quinta verdade que nós conseguimos aplicar aqui é que quem está na videira não é molde. Não é o quê? Quem está na videira não é? Não é? No capítulo 12, versículo 2 de Romanos, olha o que Paulo diz expressamente, explicitamente: não vos conformeis. A palavra conformeis no grego é molde, linha de produção, sair da mesma forma. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O jovem, o adolescente, por que você não faz isso? Não, você não entendeu.
eu não sou moldável. Eu tenho um padrão. Que padrão é esse? Estou na videira, estou enraizado nela, e a única que me molda, o único que me molda, o único que me direciona é Ele. É por isso que eu vou dizer algo aqui. Tem crente que não presta nem para desviar. Vou repetir. Ele até tenta, mas daqui a pouco ele está dizendo: eu sou da videira. Já viu? Ele sai da igreja, o conjunto vai atrás, ele fica todo marrudo, mas ele não consegue se amoldar ao mundo, porque ele fala: não, eu preciso permanecer na videira, eu não sou moldável. E o que Deus está dizendo para essa geração essa noite? Estão dizendo por aí que essa geração acabou, que já era. Alguns chegam a decretar falência, dizendo: vai acabar, a igreja vai acabar quando essa geração assumir. Deixa eu te dizer, mentira do diabo. Porque eu libero uma palavra profética para a sua vida: você não será moldável. Você não será moldável. Você não será moldável por esse mundo. Não, não, não. Pelo contrário, as pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para quem você é, vão olhar para o que você está fazendo, vão olhar para a obra das suas mãos, vão olhar para o que Deus está realizando através de você, e vão ver a graça de Deus, e Deus vai te levantar. Talvez esse momento que você está passando é só um processo, é um momento difícil, é um momento que você acha que não vai para frente, parece que até a sua espiritualidade não está legal, é uma luta constante, mas eu te digo, continua, porque essa geração vai gerar muito fruto, vai gerar muito fruto, vai gerar muito fruto, vai gerar crescimento. Alguém vai olhar para você e dizer: eu achei que não ia dar em nada, mas de repente você vai se levantar e dizer: eu não aceitei ser moldado, e eu estou aqui para ser representante e embaixador do reino de Deus. Cadê o primeiro? Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Coloque a mão nesse crente e diga para ele: Deus vai nos levantar com grande autoridade. É profético isso que eu estou dizendo aqui. Coloque a mão nele e diga: Deus vai nos levantar com grande autoridade e poder, e profetiza sobre a vida dele, e Deus te dará um sinal ainda essa noite do que ele tem com você. Só quem acredita comece a receber essa palavra profética aqui agora. Já tem alguém que pegou aqui? Tem alguém ali que já entendeu e já recebeu essa palavra e já está vivendo aquilo que Deus está derramando aqui nessa noite? Aqui no grupo das irmãs já tem irmãs que entenderam e já estão vivendo aquilo que Deus está derramando. No meu lado esquerdo tem gente que pegou. Deus está dizendo: onde há um coração aberto, onde há alguém disponível, eu vou encher. Encher como? Porque está na videira, porque está na videira, porque está na videira. Alama, orebaçu, querema. Oriacauetsu e turbile powers. Bur for candler trick pure for clouds night. Eu acabei de sentir um toque. E Deus me deu uma visão. Eu vejo duas mãos sobre essa igreja. E o Senhor me disse: diga para eles que as minhas mãos estão sobre eles. Agora escute isso. Diga à minha igreja que vai começar a haver sinais entre adolescentes. Eu estou sentindo, eu estou com o corpo todo arrepiado aqui. Começará a haver sinais nessa casa. Deus está delegando dom para quê? Dons de curar, operação de maravilha, interpretação de língua,
discernimento de espírito. Ainda em idade muito madura, o Senhor está dizendo: eu vou começar a te usar de forma extraordinária. Por quê, pastor? Porque você decidiu estar na videira e está sendo moldado por Ele. Ele podou você, você está firme, não está se amoldando. E essa mão de Deus que está aqui está dizendo: eu estou levantando com autoridade e com poder aqui agora. Ei, em nome de Jesus, você vai começar a receber e a sentir agora da tua cabeça, a planta do seu pé, uma unção de Deus sobre ti. Eu ouço barulho de corrente sendo quebrada aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Yeshua. Uma apoteose de glória desceu aqui agora. Só quem quer recebe o peso da glória de Deus, que desce agora, 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 agora. Na mão direita poder, na mão esquerda autoridade. Agora, 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 agora. Ele começa a passear no meio da igreja agora. Agora, agora, agora. Pega, 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 pega. Ele desceu aqui. Recebe. Agora, 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 agora. Ele está determinado aqui agora. O novo tempo, o novo tempo, o novo tempo, o novo tempo. Ele está renovando aqui, dando dom de profecia. Ele está levantando aqui.
quebrantamento de Deus que vai começar a acontecer agora. Agora. Deus disse: pare, porque eu não vou precisar que você fale nada agora. Vai acontecer um quebrantamento sobrenatural agora. A sexta verdade de quem está na videira. Tem gente que se amolda, pastor Samuel, porque não consegue acreditar que Deus vai prover. Só que quem está na videira, a sexta verdade é: tem provisão. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 19, o texto diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Não se amolde por os recursos materiais. Quem está na videira vai viver o extraordinário. Onde a sua mão não chega, Deus chega. Onde os seus pés não chegam, Deus chega. Onde a sua voz não ecoa, Deus chega. Onde não tem alguém para te estender a mão, Ele estende a dele sobre a sua vida. Aliás, Ele disse que a mão dele estava aqui. Só que a sétima verdade, extraindo aqui, parafraseando, fazendo uma conexão, é quem está na videira. E qual é o tema de vocês? Não, vocês estão com cara de quem é daqui. Então vamos perguntar de novo. Qual é o tema de vocês? Eu não sou daqui. Para quem está na videira e não é daqui, Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: porque aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse mundo é temporário. Estamos em uma jornada para o nosso lar eterno. Nossa esperança está firmada em Cristo, que nos preparou para um lugar de eternidade. Então Hebreus diz: porque aqui não temos cidade permanente, mas buscamos pela que há de vir. A sua alma anseia. Esses dias eu perguntei a Deus: por que tanta gente desiste da fé? A gente que é pastor, que é líder, por que tanta gente passa pela gente, parece que a gente não fez nada, por que ele saiu? Quem não tem consciência de que tem que estar na videira, não tem esse sentimento que a gente está tendo aqui hoje. Esse local, essa terra, como diz Hebreus, não é permanente.
nosso pensamento está nos céus. Eu estou com os 2 pés na terra, mas minha mente está completamente no céu. Todas as vezes que eu abro a minha boca para cantar e levanto as minhas mãos para adorar a Deus, eu tenho certeza e convicção daquilo que eu tenho. E Paulo escreveu dizendo: o último inimigo a ser derrotado e vencido será a morte. Então quem ouve essa palavra, vem. Quem tem sede, vem. Tome, porque é de graça. Quem não é daqui, sabe que precisa permanecer na videira. Porque na videira tem provisão. Na videira tem expectativa de novo lar. Na videira eu não sou amoldado pelo mundo. Na videira eu tenho uma missão de brilhar. Na videira eu suporto as provações. Na videira o Espírito evidencia aquilo que está em mim. Na videira eu permaneço em Cristo. Esse congresso não é só mais um congresso. Eu disse isso ontem. Não foi só para preencher a agenda da igreja. Deus agendou essa data. Ele disse: aqui na igreja em Alphaville, os adolescentes estarão unidos e reunidos, junto com os pais, junto com a igreja, louvando a Deus. E é um marco de um novo tempo que está chegando para vocês. Não estou falando de alegre, estou falando impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Um novo tempo está chegando para o setor de Alphaville. Um novo tempo está chegando aqui para Alphaville. Adolescentes serão cheios, revestidos. Jovens serão cheios e revestidos. Irmãos, irmãs, departamentos serão revestidos de poder. Porque vai ter consciência que eu estou na videira, estou sendo podado. E se eu estou na videira, eu vou começar a gerar. Eu vou começar a gerar. É um que vai chegar com 2. É 2 que vai chegar com 3. É 3 que vai chegar com 4. É 4 que vai chegar com 5. Daqui a pouco alguém vai olhar o que está acontecendo naquele setor. Não, é que reconhecemos que estamos na videira e vamos florescer, vamos frutificar, e não somos daqui, queremos que mais vidas entendam isso em nome do Senhor. Então haverá crescimento, porque eu estou na videira, 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 porque eu estou na videira. Eu gostaria de gentilmente pedir que você se coloque sobre os seus pés. Eu já vou orar e eu tenho certeza do que Deus vai fazer agora. Não tenho dúvida. Faz 22 anos que prego e eu conheço a voz de Deus. Não tem como se enganar mais. Mas antes de eu orar, a primeira pergunta que eu quero fazer. Primeira, cadê o primeiro que está afastado? Ontem nós tivemos 6 preciosas vidas que vieram para cá. Alguém que está aqui, afastado, faz um sinal com a sua mão para eu ver onde você está. Faz um sinal com a sua mão para eu ver onde você está. Eu quero orar por você, porque você precisa estar na videira. Cadê a primeira? Que está afastada e quer voltar. Me ajude aí, você que está do lado. Cadê você? Aleluia. Não resista. Jesus está te chamando para estar na videira. Ah, pastor, os problemas vão acabar? Não. Ele vai te dar força para suportar. Cadê a primeira vida? Cadê a primeira vida que precisa voltar hoje? Continua solando Yeshua, não muda não. Cadê a primeira vida que vai voltar para Jesus hoje? Vem. Vem. Sabe por quê? O meu orgulho me tirou. Cante isso. Sua humildade colocou. Tá vindo aí? 2 vidas. Vender tudo que tem.
troca do amor eu falharia. Pois o não se compra. Continue cantando que eu vou perguntar: cadê a terceira? Você talvez entrou por essa porta e não é crente, precisa entregar a sua vida para Jesus. Você nunca aceitou Jesus. Cadê você? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Cadê você? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o... Cadê você? Vem completar essa festa. Vem. E milhares, meu amado é o mais belo entre milhares. Cadê o terceiro ou a terceira? Sabe por quê? Yeshua, cadê você? Tô te esperando, Yeshua. Segura. Eu vou falar a última vez. Vai ficar relutando? Vem depressa. Eu não sei se você precisa aceitar Jesus. Não sei se você precisa voltar. Eu vou falar a última vez. Vai vir ou vai continuar do jeito que está? Porque se você vier para a videira do jeito que está, não vai terminar. Vai vir? 1,5. Eu estou insistindo por causa de você. 2. Pode ser sua última oportunidade. 2,5. Jesus está te chamando hoje. 3. Já não é mais comigo. Vai vir ou vai continuar lutando? Amém?